Muito bem, então na aula passada, né, nós falamos aí sobre as características da esquistossomose, né? A gente estava falando de verminose, já tinha explicado teníase, cisticercose e tal. A gente falou geral sobre esquistossomose e eu fiquei então de repetir, né, o ciclo, né, da esquistossomose, tá? Então o indivíduo doente, né, ele possui o verme, né, o esquistosoma, que é um verme achatado, né? Aí você tem um macho, ele é achatado, ele dobra em cima dele, parece uma canoa, gerando um canal, chama canal ginecóforo, canal ginecóforo. E a fêmea, né, que é mais compridinha, a fêmea fica enfiada dentro desse canal. Então eles ficam assim o tempo todo, né, em cópula constante, reprodução constante, tá? A partir do momento que eles desenvolvem. Então esse verme, né, esse verme, aproximadamente 1 centímetro de comprimento, ele está aqui nos vasos da parede do intestino, tá? Ele fica nos vasos sanguíneos. Atenção, tá? Não é verme que fica dentro do intestino, ele fica na parede do intestino, nos vasos sanguíneos da parede do intestino, tá bom? Aí eles botam o ovo deles tem um típico espinho lateral, tá? Tem um típico espinho lateral. Esse ovo perfura o vaso sanguíneo, perfura a parede do intestino, e esse ovo cai, então, no intestino. E aí esse ovo sai nas fezes. Tá? Esse ovo sai nas fezes. Aí o sujeito fez né? Pessoa doente, está com verme, né? Fez um acarajé ali na beirada ali da lagoa, né? E depois uma enxurrada levou esse ovo, por exemplo, para dentro da lagoa. Então, esse ovo aí, dentro da lagoa, ele vai liberar uma larva ciliada chamada miracídio. Tá certo? Essa larva vai nadar aí 2, 3 horas no máximo, aí, tá certo? Até encontrar um caramujo. Aqui no Brasil é um caramujo de concha plana, planorbídeo. Tá certo? E essa larva, então, penetra pela pele do caramujo. Está aqui a foto deles aqui, ó, o caramujo, principal espécie aqui no Brasil, principal espécie, Bionfalaria glabrata. Tá? Lembrar, gente, que a esquistossomose ela veio para o Brasil, né, junto com os escravos, tá? Porque é uma doença originária, né, da África, do norte da África, Egito, certo? Sudão, ali tem ocorrência grande de esquistossomose. Então, acabou vindo para o Brasil, né? E o verme aqui no Brasil achou esse hospedeiro, tá? Que é esse caramujo. Esse caramujo não tem na África é outro caramujo. Tá? Mas, para azar nosso, o verme se adaptou a esse caramujo. Então, o miracídio penetra nesse caramujo, reproduz lá dentro. Um miracídio dá origem a 10.000 larvas chamadas cercárias, tá? Que se formam dentro do caramujo. E essas cercárias também atravessam a parede lá da pele do caramujo, vêm para a água e nadam também aí 2, 3 horas aí na água, principalmente nos horários mais quentes do dia, né? Que atualmente está sendo o dia inteiro, né? Atualmente está sendo o dia inteiro. Mas normalmente entre 10 da manhã e 2 da tarde, né? É que as cercárias têm maior atividade, né? Nadando ali na água. Tá? Aí o sujeito vai lá para refrescar, igual esse outro aí, ou foi lá para pescar, lavar roupa, sei lá o que foi, e essa larva cercária, então, penetra na pele do sujeito, perde esse rabinho, tá? Ela tem um rabinho bifurcado, né? Ela perde esse rabinho bifurcado, penetra na pele do sujeito, muda de nome, passa a chamar esquistossômulo, tá? Cai na corrente sanguínea e vai para os vasos intestinais, né? Vai para os vasos da parede do intestino, onde vai virar adulto dentro de 7 semanas. Então, ela vira adulto e começa a produzir 20 a 30 ovos por dia. Então, esse é o ciclo, né? Esse aí é o ciclo, certo? Verme nos vasos sanguíneos da parede do intestino,
bota o ovo atravessa a parede do intestino, sai nas fezes, libera o miracídio mira um caramujo e entra no caramujo. O miracídio reproduz dentro do caramujo, origina cercárias, as cercárias cercam o sujeito, né? Penetram pela pele dele, caem na corrente sanguínea, penetração ativa, provocando coceira, irritação na pele, como se fosse uma picada de pernilongo, a gente chama de dermatite cercariana. Então, ela cai na corrente sanguínea, né? Vai lá para os vasos da parede do intestino, vira adulto e tal, fecha o ciclo. Tá? Então, o ciclo da doença é essa: reprodução sexuada no homem, o homem é hospedeiro definitivo. A reprodução no caramujo é assexuada, um miracídio pode dar origem até 10.000 cercárias. Tá? Então, o homem é hospedeiro definitivo, né, onde ocorre reprodução sexuada. Bom, agora eu já desenhei aqui, aproveitei aqui o início da aula, e fiz um esquemazinho aqui do problema da doença em si. Certo? Então, esse desenho horroroso aqui embaixo é o intestino, né? Intestino. Aí tem os vasos sanguíneos da parede do intestino, igual está aqui. E esse xizinho azul aí representa, então, um casal de vermes, né? O casal de vermes, certo? Esse xizinho azul aí está representando o casal de vermes. Então, normalmente, né, para a gente entender o ciclo da doença, o verme bota o ovo cai dentro do intestino, sai nas fezes. Tá, isso aí eu falei. Só que a patologia, a doença, né, não é por causa disso. A doença é porque o sangue desses vasos aí, ele drena na direção do fígado. Então, isso aqui é o fígado. Isso aqui é o baço. Tá? Então, o sangue vai na direção do fígado. Então, alguns ovos, em vez de cair no intestino, seguem com a circulação e vão para o fígado. E em volta desses ovos no fígado, centenas, às vezes milhares de ovos, tá? Em volta desses ovos ocorre um processo inflamatório, chamado granuloma. Tá? É uma reação inflamatória em volta de cada ovinho desses que para lá no fígado. Ele para, ele não consegue atravessar o fígado. Tá? Ele entope lá algum vaso lá e para lá no fígado. Então, em volta deles tem um processo inflamatório e isso vai gerar, então, uma inflamação no fígado, que o fígado vai inchar. O fígado vai inchar. Então, isso é a chamada hepatomegalia, aumento do tamanho do fígado. Tá? O fígado inchando, o sangue que deveria passar pelo fígado vai ter dificuldade de passar pelo fígado. Né? Depois ele cairia aqui na veia cava, iria para o coração, etc. O sangue vai ter dificuldade, porque o fígado está inflamado, está inchado. Então, esse sangue tem dificuldade de atravessar o fígado e ele represa aqui atrás e ele acumula no baço. Então, isso provoca o aumento do tamanho do baço, que é a esplenomegalia. E esse sangue represado, né, que tem dificuldade de atravessar aqui, ó, né, da parede do intestino, passar pelo fígado, a parte líquida desse sangue extravasa, certo? A parte líquida extravasa. Parte líquida, água, sais minerais, moléculas pequenas, tal. Esse líquido extravasa e vai acumular na cavidade abdominal. E isso vai gerar, então, a ascite, que é a barriga d'água. Então, a ascite é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Tá? Então, o que acontece é isso. Se o ovinho atravessasse, caísse no intestino e todos eles saíssem nas fezes, não ia ter graves problemas para a pessoa. Mas o problema é que alguns ovos seguem com a circulação, vão para o fígado
geram essa inflamação do fígado, perigosa, inclusive, pode ser fatal, tá? Pode ser fatal, se não for cuidado, né? E aí gera todas as consequências da doença, tá? Agora, gente, tem que falar uma coisa importantíssima para vocês, tá? Esse conjunto de vasos entre o intestino, o fígado, o baço e mais alguns órgãos aqui, esse conjunto de vasos é chamado sistema porta. Sistema porta. Então, os vermes, eles estão no sistema porta. Né? Os vermes, eles estão no sistema porta. Né? Estão aqui no comecinho do sistema porta. Aqui, ó. E os ovos caem na circulação e pela veia porta, essa veia chama veia porta, tá? Eles chegam até o fígado. Tá bom? Então, não se assuste se ouvir falar do sistema porta, ou, melhor dizendo, sistema porta hepático. Porta hepático, porque tem um outro sistema porta na hipófise. Tá? Lá também tem um sistema desse tipo, certo? Aí lá chama sistema porta epifisário, tá? Porta hipofisário. Aqui é o sistema porta hepático. Então, resumindo agora tudo, que a gente já viu a história, a cercária, então, como é que começa a doença, né? A cercária penetra pela pele, penetra ativamente, perde o rabinho, transforma em esquistossoma, vai pela circulação para o sistema porta-hepático. E lá nos vasos da parede do intestino, também chamados de vasos do mesentério, tá? Transforma-se em adulto. Esses vermes adultos produzem ovos. Os ovos têm um espinho lateral, né, característico, atravessa o aparelho do intestino, sai nas fezes. E aí vira o miracídio, blá, 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 blá. Ou então vão para o fígado. E aí lá no fígado vão obstruir a circulação, provocando inflamação, crescimento do órgão, hepatomegalia, seguida pelo aumento do tamanho do baço, esplenomegalia, e o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, barriga d'água. Tá? Agora, os ovos que saíram nas fezes, né? Os ovos que foram liberados e chegaram até a água, liberam o miracídio, que é a larva ciliada, que penetra no caramujo, reproduz assexuadamente, produz as cercárias, que vão para a água, penetram na pessoa, fecha o ciclo. Tá beleza? Certinho? Aí, medida profilática, é claro, né? Combater o caramujo, né? Que é o hospedeiro, né? Intermediário, não entrar em água contaminada, higiene sanitária, tarará, tarará, né? Isso aí a gente já sabe, tá bom? É uma doença que pode aparecer, sim, na prova do Enem, tá? Essa aí tem uma boa probabilidade de aparecer na prova do Enem, é uma doença famosa, né? Que a gente discute ela sempre, tá? E, é claro, essa associação com moluscos, né? Essa associação com moluscos. Então, quando o pessoal fala de moluscos de importância médica, né? Esse caramujo aí é um molusco de importância médica. Tá? Então tem essa associação aí com os moluscos. Não esquece isso aí não, tá bom? Inclusive apareceu uma questão sobre isso no Enem, há uns anos atrás, 2016, se eu não estou enganado, que falava da aplicação de substâncias molusquicidas na água. Claro, né? Aplica substância que mata moluscos, substância molusquicida, né? Para eliminar os moluscos, é isso? E combater, então, a doença, né? Bom, vamos adiante, então. Então, gente, teníase, sua parceira cisticercose e esquistossomose são doenças causadas por vermes plateumintos. Plateumintos. Agora vem as doenças causadas por vermes nematodos. Primeiro, então, ascaridíase, lombriga. Tá? Característica da ascaridíase é aquela mesma história lá
da teníase, né? O verme está no intestino, né? Dentro do intestino, agora, igual a tênia. Então, ele irrita a parede do intestino, dores abdominais, diarreia, perda de nutrientes, fraqueza, depauperação, né? Às vezes, a quantidade de verme é muito grande e o doente elimina vermes pelo ânus, pela boca ou pelo nariz, principalmente quando está dormindo, tá? Pode acontecer isso. Quantidade muito grande de verme pode sair pelo ânus, boca ou nariz, tá? A transmissão se dá pela ingestão de ovos do verme. Então, o ciclo é monoxeno, tá? Não tem nenhum agente transmissor aí, igual o caramujo aí, né, associado com a esquistossomose. Ciclo é monoxeno, só tem um hospedeiro, o hospedeiro é a gente mesmo. O agente causador, então, né? Agente etiológico, etiologia, causa, né? É o Ascaris lumbricoides, estão eles aí do lado. A fêmea à esquerda, o macho à direita. Nós já falamos sobre essa diferenciação deles na aula de invertebrado. A profilaxia, higiene sanitária e higiene alimentar, tá? Já que a ingestão do ovo do verme, esse ovo sai nas fezes, então higiene sanitária, se a pessoa usar a rede de esgoto, tal, não vai ter o problema, né? E se lavar as mãos, lavar os alimentos também, que potencialmente podem estar contaminados com os ovos do verme, então a pessoa também não vai ter problema, tá? Bom, aí tá o resumo, vamos ver o ciclo aqui, ó. Gente, o ovo é microscópico, tá? Porque a gente coloca um ovo desse tamanho aqui no desenho, aí tem aluno que fica achando que é um ovo igual ao ovo de avestruz, né? Desse tamanho. É um ovo microscópico, tem um embriãozinho lá dentro, contaminando a mão, água, alimentos. A pessoa ingere esse ovo embrionado. E aí, olha o que vai acontecer. Esse ovo, olha aqui, vai descer e vai lá para o intestino. No intestino, esse ovo libera uma larva. Essa larva, em vez de ficar quieta no intestino, virar adulto e pronto, não. Ela atravessa a parede do intestino, vai pela circulação, vê a cava inferior, passa no coração, ato direito, ventrículo direito, vai para o pulmão. Atravessa a parede dos tecidos e vai para o alvéolo pulmonar. Essa larva vai para o alvéolo pulmonar. Lá ela desenvolve. Ela muda de fase, cresce, tá? Depois que ela cresce, mas é pequenininha ainda, tá, gente? Tem 1 centímetro ainda. Ela sobe brônquio, traqueia, laringe, pula no esôfago, é ingerida de novo, volta para o intestino. Aí ela transforma em adulto. O adulto bota ovo, o ovo sai nas fezes, né? Contaminou ambiente, alimento, não sei o quê, tá certo? A pessoa ingeriu o ovo, fechou o ciclo da doença. Tá bom? Então, atenção para isso, tá? Porque é um verme que você ingere o ovo, ele dá uma larva que passa pelo pulmão, sobe, você ingere de novo, aí que ele vai para o intestino e vira adulto. Então, ele tem que passar pelo pulmão. É um verme de fase pulmonar. Tá? Inclusive, nessa subida dele aí, ele pode provocar tosse, coisas desse tipo. Certo? Pode provocar. Tá? Então, é isso. O ciclo do Ascaris lumbricoides. Tá? Passa pelo pulmão. Infelizmente, não é um verme que ingeriu, chega aqui, pronto, virou adulto. Tá? Não, não é isso, não. Ele dá uma passada pelo pulmão antes. Isso é importante, tá? Isso é importante. Uma pessoa com tosse, eliminando vermes pela boca, né? Então, isso é uma possibilidade aí de ser a ascaridíase, certo? Rubrica. Resumindo, então, os ovos ingeridos liberam larvas no intestino, as larvas atravessam a parede do intestino, passam pelo coração, né? Quer dizer, vê a cava inferior, coração, vai para o pulmão, onde desenvolve, né? E depois sobe a ave respiratória.
Essas larvas são engolidas, vão novamente para o intestino, onde transforma em adulto, se alimenta do nosso alimento, reproduz, reprodução sexuada, macho e fêmea, né? Produzindo mais ovos que são liberados nas fezes. Certo? Então, adultos, macho e fêmea, né? Dimorfismo sexual, macho diferente da fêmea, reproduz, bota ovo e ovo é liberado nas fezes. Tá bom? E o ovo parece esse abacaxizinho, né? Sem folha, né? Imagina as folhas aqui em cima, né? Parece um abacaxizinho. É isso mesmo, tá? No microscópio a gente identifica fácil um ovo de Ascaris, tá? O ovo de tênia é um ovo redondinho, parece um pneu, tá? O ovo de tênia é redondinho no microscópio, parece um pneuzinho. O ovo do verme da xistose tem um espinho lateral, tá? E o ovo, então, do Ascaris parece um abacaxi sem folha, tá certo? Claro que eles não vão cobrar isso em prova, talvez cobrem o ovo do verme da xistose, que é aquele espinho lateral lá característico. Mas quem tiver na faculdade for fazer essa área aí de saúde, vai ter aula de parasitologia, vai aprender a fazer exame de fezes, tá? Pelo menos noção, né? E vai ver esses ovos aí no microscópio, com certeza. Tá? Amarelão, opilação, outra doença causada por verme nematodo, tá? Outra doença causada por nematodo. Amarelão, também chamada opilação, tá? Pode ser chamada também de ancilostomose, por causa do verme do gênero Ancilostoma, ou necatoríase, por causa do verme do gênero Necator. Tá? Então, se eu ouvir falar em ancilostomose, necatoríase, mesma coisa. Tá? Amarelão, opilação, mesma coisa. De novo, dores abdominais, diarreia, só que agora, gente, é uma diarreia igual aquela da ameba. Lembra que a ameba perfurava a parede do intestino? O verme do amarelão, ele morde a parede do intestino. Ah, por que, Ramon, que faz uma desgraça dessa? Para se alimentar de sangue. Então, olha a cara dele aqui. Esse aqui é o ancilostoma, tá? O ancilostoma tem 4 dentinhos, né? Para morder a parede do intestino. O Necator tem 2 placas, tá? Para cortar a parede do intestino. Então, ele morde a parede do intestino para se alimentar de sangue. Então, isso dói, né? Provoca uma diarreia, uma produção aumentada de muco para tentar proteger a parede do intestino. E a diarreia, então, sai com muco, catarro, né? E sangue. Tá? Perda de nutrientes, muita perda de nutrientes, porque não só por causa da diarreia, mas por causa do verme que se alimenta de sangue. Isso gera uma anemia, tá? Uma anemia, uma deficiência de ferro. Tá? E quando a pessoa tem deficiência grave de sais minerais, principalmente de ferro, pode acontecer uma situação chamada perversão do apetite. O que é a perversão do apetite? A pessoa começa instintivamente a comer coisas estranhas, tá? Do tipo terra, fruto verde, tá? Pedaço de tijolo, caco de telha, certo? Então a pessoa começa a comer essas coisas esquisitas aí, porque essas coisas esquisitas são ricas em sais minerais. Então é uma reação instintiva, tá? Então quando dá uma deficiência de sais minerais grave, então pode acontecer essa perversão do apetite. Tá certo? Bom, a transmissão por meio da penetração de larvas pela pele dos pés. Opa! Segunda doença aí, que é a penetração de larvas pela pele. Né? A primeira foi a xistose, agora é o amarelão. Tá? O ciclo é monoxeno, então é o verme e o homem, não tem outro agente. O agente causador pode ser, então, o ancilostoma duodenale ou o parente dele, o Necator americanus. A profilaxia é feita pela higiene sanitária, né? E o uso de calçados. Tá? Então, no ciclo, isso aí vai ficar bem claro. Esses vermes penetram pela pele dos pés, então o uso de calçados protege, né, dessa infecção.
Aí do lado está desenhado aí o personagem do Monteiro Lobato, né? Que é o Jeca, né? O Jeca Tatu. Certo? Então, o Jeca Tatu é um personagem do Monteiro Lobato criou na obra dele para falar, então, do indivíduo, né? Que tem problemas de saúde, né? Mora aí no ambiente rural, né? Não tem assistência médica, não tem um esclarecimento adequado, né? Não tem esgoto, né? Não tem nada disso, então ele está sujeito a pegar esse tipo de doença. Tá? Então, isso que explicaria o cansaço dele, a dificuldade dele para trabalhar e tudo. Né? Não seria nada a ver com preguiça, não. Tá? É a depauperação, é a Acho que já fraqueza. caiu uma questão assim, não já, Ramon? Já caiu no Enem. Tá Eu certo? já lembro, eu lembro do negócio assim. E eu vou te contar, eu fiz uma para o simulado, tá certo? Eu fiz uma para o simulado com o Jeca, eu acho que foi 2018 que ela caiu, tá certo? Eu fiz uma 2017 ou 2018. Eu fiz para o simulado, com desenhozinho do Jeca, tudo bonitinho. E aí caiu no Enem, só que caiu no Enem segunda aplicação. Né? Então, é aquele negócio que eu falo, às vezes vale a pena. Mata um aí, vai preso, faz a segunda aplicação. Porque eu tenho acertado questão da segunda aplicação, até falar chega. Da primeira eu acerto também, certo? Mas eu tenho acertado mais da segunda aplicação. Morro de raiva disso. Morro de raiva. Mas pelo menos está no caminho certo, né? Que são questões que estão lá no banco de questões, né? O fato de cair na primeira ou cair na segunda é questão de sortear a questão, né? Não tem nenhum critério que diferencia, não. Mas caiu sim, tá? Isso aí. Existe uma frase clássica aí que acompanha aí o Jeca Tatu, né? Que o Monteiro Lobato escreveu lá na obra dele, né? O Jeca não é assim. Ele está assim. Certo? Então, quer dizer, não é uma característica, né, do, do sujeito lá da roça, lá, né, tal. Não é uma característica do sujeito da roça. Ele está assim por causa dessa contaminação com o verme. Tá? Fraqueza e tudo mais. Muito bem. Então, o ciclo a gente vê daqui o resumo a gente vê daqui um pouquinho, vamos ver o ciclo. Né? Então, o sujeito doente, ele tem um verme vivendo no intestino. Né? O sujeito doente tem um verme vivendo no intestino. O casal de vermes está aí. Tá? São pequenininhos também, 1 centímetro, um pouco. Botam o ovo sai nas fezes. Se o ovo for para a terra úmida, ele eclode, libera uma larva chamada larva rabiditoide. Tá? Essa larva desenvolve no chão, transforma numa outra larva chamada larva filarioide, essa que penetra na pele da pessoa. Penetra na pele da pessoa, cai na corrente sanguínea, tá? E aí agora vem a historinha. Ela penetrou no pele da pessoa, cai na corrente sanguínea e vem para o coração, pulmão. Igual a lombriga. Cai na corrente sanguínea, né? Vai para o coração, pulmão. No pulmão ela desenvolve. Sobe a árvore respiratória, pula no esôfago, vai para o intestino e vira adulto. Então, a diferença é que na ascaridíase, você ingeria o ovo, que liberava uma larva no intestino, que ia para o pulmão, desenvolvia, depois voltava para o intestino. Agora aqui não. A larva penetra pela pele dos pés, vai para o pulmão, desenvolve, sobe a via respiratória, se engole ela vai para o intestino, vira adulto, bota ovo sai nas fezes. Então, são dois vermes que envolvem ciclo pulmonar, tá? Passagem pelo pulmão, os dois vermes. Tanto a lombriga quanto o verme do amarelão. Tá? Os dois passam pelo pulmão. Certo? Resumindo o ciclo, então, os ovos depositados no solo úmido liberam larvas que penetram pela pele e vão por meio da circulação para os pulmões, onde desenvolvem-se. Tá? Depois sobe a árvore respiratória, são engolidos,
né? As larvas são engolidas, se dirigem para o intestino, onde transformam em adulto. Esses adultos perfuram a parede do intestino para se alimentar do nosso sangue, reproduzem, produzem ovos, né? Que são liberados nas fezes, tal, fechou o ciclo. Tá? Então é isso aí, o amarelão. Certo? Uma curiosidade é que vermes desse tipo existem também em cães e gatos. Tá? Então, daí duas coisas. Se você vê o cão e o gato tossindo, certo? E tem gente que acha lindinho, né? Cão e gato, principalmente se for pequeno, né? Tossindo. Né? Aí, assim, que bonitinho, que gracinha, né? Tossindo, né? Isso pode ser verme pulmonar. Pode ser verme parente da lombriga, pode ser verme parente do ancilostoma, passando aí, subindo a via respiratória, irritando a laringe, provocando tosse. Tá? Pode ser. Tá? Então é veterinário vermífugo. Tá? Agora, existe o verme ancilostoma de cachorro, existe o ancilostoma de cachorro, que é o ancilostoma caninum, tá? Que bota ovo também, o ovo sai nas fezes do cachorro, libera uma larva, essa larva penetra na pele do cachorro tal, e fecha o ciclo. Só que essa larva do verme do cachorro pode penetrar no pé da gente. Então, se andando descalço, ela pode penetrar no seu pé. Só que ela penetra na pele do seu pé, mas ela não consegue cair na corrente sanguínea e ir para o intestino, pulmão e intestino, não consegue. Então, ela fica no seu pé, destruindo, né, tecidos. Ela vai caminhando pelo pé da pessoa, pela pele do pé da pessoa, destruindo o tecido. Então, você imagina que aqui está o pé, aqui está o pé do dedão do sujeito, aqui está o pé do sujeito. Só um minutinho, que passou uma moto aqui com toda a poluição sonora do universo aqui acoplada nela. Né? Então está aqui o pé do sujeito, a larva penetra na pele do sujeito e ela vai ficar andando debaixo da pele, destruindo a pele do sujeito, provocando, por onde ela passa, arrebenta vasos sanguíneos e fica roxo. Então faz um desenhozinho roxo, linhas roxas na pele do sujeito. Olhando isso, parece um mapa dos rios da Amazônia. Fica parecendo um mapa dos rios, um mapa de hidrografia. Então, por isso, esse bicho é chamado bicho geográfico. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Bicho geográfico. Já ouviram falar desse negócio? Então, é um verme que penetra então, pela pele dos pés e provoca esse desenho horroroso aí, parecendo um mapa de hidrografia. Eu já arrumei essa desgraça uma vez, eu peguei esse verme em praia, tá? E penetrou aqui no dedão, começou a andar aqui, ó, certo? Não andou nem 1 centímetro, eu já percebi que ele estava lá. Porque a gente coça, que é um inferno, tá? Aí eu percebi que estava, aí você faz o tratamento ali, bota gelo 20 minutos, meia hora, mata o verme, depois passa uma pomadinha, resolve o problema. Então, não chegou a fazer desenho de mapa de rio, nada no meu pé, não, certo? Mas é uma coceira absurda. Eu fico sem entender como é que o verme consegue espalhar, né? Fazer desenho de mapa no pé da pessoa e a pessoa não arranca o pé fora, porque a coceira, cara, é impressionante. Tá? A coceira é impressionante. Praia, né, gente? Praia, cachorrinho vai lá na praia, faz o cocôzinho dele na areia, você anda descalço na praia, né? Você vai andar de tênis ou sapato, né? E aí contamina, né? Então é por isso que não pode animais na areia de praia, tá? Não pode animais na areia de praia por causa disso. Bicho geográfico. Bicho geográfico. Anota aí. Depois você vai lá no Google, faz uma pesquisazinha lá, bicho geográfico imagens. Você vê uns pés desenhados lá, muito bacana, parecendo mapa dos rios da Amazônia. Tá? Bom, e a última doença que a gente tem que comentar, né, dessas 5 verminoses mais importantes, é a elefantíase ou filariose,
que é uma doença caracterizada pelo acúmulo de líquido nos tecidos, né, o edema, tá? Inchaço, né, acúmulo de líquido nos tecidos, provocando crescimento dos membros inferiores, pernas, também das mamas, pênis e escroto. Tá? Acumula líquido e tudo isso aí pode aumentar de tamanho por retenção de líquido. Transmissão também pela penetração de larvas na pele, mas elas são inoculadas. Então, não é penetração ativa, é penetração passiva. Um mosquito inocula as larvas na pele da pessoa. E é esse mosquito comum, esse pernilongo comum, gênero Culex. Esse que nessa época do ano aí que fica enchendo o saco aí, zoando a orelha das pessoas. Tá? É o Culex. Agora, a boa notícia é que na maior parte do Brasil tem Culex, mas os Culex não estão contaminados. No Brasil, nós só temos foco dessa doença no interior de Pernambuco e do Pará. Tá? Agora, na Ásia tem muito. Tá? Na Ásia, principalmente na região tropical da Ásia, tem muito. Indonésia, a Índia, tem bastante. Então, o ciclo heteroxeno, o hospedeiro definitivo é o homem, onde o verme reproduz sexuadamente, e o hospedeiro intermediário é o mosquito Culex. O agente causador, o verme, chamada filária, né? Chamada filária, da espécie Uquereria bancroft, tá? Uquereria, CH tem som da letra K, Uquereria bancroft, tá? Profilaxia óbvia, combater o mosquito transmissor. E aí entra uma coisa muito óbvia, né, que vale para quase toda a doença, mas que aqui tem uma importância maior, que é tratar o doente, porque o doente ele é um reservatório, é onde o mosquito se contamina. Então, quando você trata o doente, você evita que o mosquito se contamine ao picar a pessoa, né, e transmita para outras. Então, o tratamento do doente, que é claro, é tratamento, né, também funciona como profilaxia. Em outras doenças é assim também. Tá? Mas aqui merece destaque. Resumo a gente vê daqui a pouco. Está aí o ciclo. Né? O mosquito picou uma pessoa contaminada. O mosquito adquire o verme desenvolve, né, dentro do mosquito, as larvas desenvolvem dentro do mosquito. Aí o mosquito pica a pessoa, introduz as larvas, né, na nova picada. Essas larvas vão se transformar em adultos, tá? E vão reproduzir na pessoa, originando mais larvas. Tá? Isso dentro de vaso sanguíneo e de vaso linfático. Lembra de vaso linfático? Pois é, isso é dentro de capilar sanguíneo e de capilar linfático. Tá? Então, origina novas larvas. E aí, quando o mosquito pica a pessoa, ele ingere essas larvas. Tá? Aqui é a mesma coisa, o mosquito picando a pessoa, aqui mostrando a tromba do mosquito, as larvas saindo, as larvas do sangue da pessoa, né? E essas larvas podem entupir vaso sanguíneo e vaso linfático. E aí prejudicando, né, a remoção de líquido dos tecidos. Aí acumula líquido nos tecidos e aí provoca o inchaço, né, das pernas, mama, pênis, escroto, né, que é característica de elefantíase. Tá? Coloquei em uma imagem aqui dramática, não, porque senão tem gente aí que nem dorme. Tá? Tem imagens aí muito horrorosas. Resumindo, então, os mosquitos inoculam larvas, né, que são chamadas filárias. Essa larva vai para o vaso sanguíneo, para os vasos linfáticos. Tem um I sobrando aqui. Vasos sanguíneos e vasos linfáticos, onde desenvolve e se reproduzem. As filárias obstruem os vasos linfáticos, impedindo a drenagem dos líquidos dos tecidos, provocando um inchaço, edema, característico da doença. Então, está mostrando aqui, ó, o vaso linfático cheio de larvas, obstruído, né? E o inchaço aqui é a famosa perna de elefante, né? Que dá nome à doença, então, como elefantíase. Tá certo? Então, as 5 principais verminoses são essas aí, tá? Eu já vou interromper aqui a gravação, tá? Para a gente fazer um outro comentário e seguir aqui adiante.